Olá, meu nome é Matheus Arcaro, eu sou escritor, sou artista plástico e sou principalmente professor de filosofia. Essa é a minha vocação e minha profissão. E nesse vídeo eu vou tentar falar um pouquinho sobre o que são e como são concebidos os direitos humanos. Para começar, vamos a uma metáfora. Imaginemos uma situação de uma mulher iraniana que está prestes a ser morta porque ela é acusada de adultério. Eticamente falando, qual é a sua posição sobre esse fato? Você condenaria esta ação ou você acredita que se trata de uma questão cultural e seria violência se intrometer na cultura alheia? É uma questão complicada e, de um lado, nós temos o dogma de conceber que existe uma maneira universalmente válida de agir. Do outro lado, nós temos o relativismo de aceitar tudo com argumento cultural. Mas eu particularmente acredito que existe um critério para nós julgarmos fatos assim. E esse critério deve ser a vida. Esse critério deve ser os direitos humanos. Mas afinal de contas, o que são os direitos humanos? Nos últimos tempos tem havido muitos ataques virulentos aos direitos humanos. Que os direitos humanos só servem para proteger delinquentes, que os cidadãos de bem não são contemplados pelos direitos humanos, etc, etc. Mas eu creio que só afirma esse tipo de coisa quem não conhece muito sobre o assunto. Os direitos humanos são os direitos de todos nós, independente da nossa raça, do nosso sexo, da nossa nacionalidade, da nossa etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Dentre esses direitos estão o direito à vida, o direito à liberdade, o direito de opinião, de expressão, o direito ao trabalho, o direito à educação, etc. E vale ressaltar que os direitos humanos não defendem bandidos. Em casos de acusações legais, em casos jurídicos, os direitos humanos defendem que o sujeito tenha direito a um julgamento justo. E, caso ele seja condenado, que ele cumpra a pena em condições mínimas de humanidade. Afinal, a prisão não tem apenas a função de afastar o condenado do convívio social, mas principalmente de possibilitar a sua regeneração. Pois bem, basicamente, nós podemos dividir os direitos humanos em três grandes grupos. Os direitos civis, que são a liberdade de expressão, a igualdade perante a lei, a possibilidade de um julgamento justo, a livre circulação, a reunir-se, organizar-se, etc. Os direitos políticos, ou seja, o direito de votar e de disputar cargos públicos, e os direitos socioeconômicos, sobretudo o direito de bem-estar, o direito de viver de uma maneira digna. A necessidade de organizar num texto os direitos humanos surgiu depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Em 1948, a ONU, a Organização das Nações Unidas, reuniu dirigentes dos países emergentes do pós-guerra para a construção desse documento, que tem o objetivo de assegurar os direitos que são inerentes ao próprio homem, visando evitar um novo holocausto. Então, vejamos o preâmbulo da Declaração de 1948. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre os homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como um ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Eu gostaria muito de destacar aqui a palavra dignidade. Aliás, na própria Constituição Brasileira de 1988, nós podemos ler no seu artigo 1º que um dos valores fundamentais da República Federativa do Brasil é o princípio da dignidade da pessoa humana. A dignidade é intrínseca a todo membro da espécie humana. Ela é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. E tem um filósofo do século XVIII chamado Immanuel Kant que fundamentou filosoficamente a importância do conceito de dignidade. Para a gente entender o que é dignidade na ética kantiana, nós temos que primeiro trabalhar com um conceito fundamental que é o coração da ética kantiana, que é o imperativo categórico. O imperativo categórico é a lei moral que está em todos nós. É a lei que me obriga a agir bem sem esperar qualquer recompensa. E o imperativo pode ser sintetizado numa frase muito simples. Age de tal maneira como se a máxima da tua ação
pudesse se tornar uma lei universal da natureza. É como se eu me perguntasse mais ou menos assim: será que como aluno eu gostaria de assistir uma aula que eu estou ministrando agora? E esse imperativo categórico ele pode ser desmembrado numa segunda frase: age de tal maneira que possa utilizar a humanidade nunca como meio, mas sempre como fim. Ou seja, o outro ser humano nunca pode ser um meio para eu conseguir alguma coisa, porque o outro ser humano tem dignidade. E aí entra a definição, a conceituação de dignidade por Kant. Todas as coisas, diz ele, têm um preço, porque podem ser trocadas por algo de valor equivalente. Aquilo que não pode ser substituído, ou seja, o homem tem dignidade. O homem não pode ser trocado, o homem não pode ser substituído, o homem não pode ser vendido. O homem é por si, o homem é o mais importante que existe nesse contexto. Lembrando que Kant escreveu isso num período de agitação da Europa. A Revolução Francesa estava prestes a eclodir. Vale lembrar que os direitos humanos não surgem apenas depois da Segunda Guerra Mundial. Após a Revolução Francesa, de 1789, cujos preceitos eram igualdade, liberdade e fraternidade, foi redigida a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E nela nós podemos ler os dois primeiros artigos. Artigo 1º. Os homens nascem e são iguais e livres em direitos. E artigo 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescindíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a prosperidade, a segurança e a resistência à opressão. Declaração dos Direitos Humanos de 48. Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1789. Constituição Brasileira de 1988. Em vários documentos nós podemos observar o destaque aos direitos humanos. Quem conhece de verdade o que é isso não consegue ser contra. Afinal, trata-se de assegurar o mínimo de dignidade